Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem interessante sobre a Bolsa Brasileira. É a ideia de que, de tempos em tempos, acontecem uns eventos gigantescos, os chamados grandes ciclos, que são capazes de criar uma riqueza absurda em pouco tempo. Vamos entender isso melhor. E para começar, olha só essa frase do material que a gente usou como base. Ela diz tudo. A ideia aqui não é necessariamente sobre investir a vida inteira, mas sobre saber identificar e, claro, aproveitar uma janela de oportunidade que é muito específica e muito poderosa. Tá, mas afinal, o que é exatamente esse tal de grande ciclo? Antes da gente olhar para os exemplos históricos, vamos definir direitinho o que isso significa. Então, não é uma alta qualquer da bolsa, não. É uma coisa bem mais rara. É um alinhamento, sabe? Quando a economia real e o mercado financeiro andam juntos, na mesma direção e por um bom tempo. Pensa assim, é como uma maré alta que levanta todos os barcos, até os menores. Só que é uma maré que sobe pouquíssimas vezes na vida de uma pessoa. E essa analogia aqui é perfeita para ilustrar a ideia. É como um pássaro que pega uma corrente de vento forte e sobe sem fazer quase nenhum esforço. Para quem investe é a mesma coisa. Em vez de remar contra a maré, a pessoa é levada por uma força muito maior. O vento está a favor, o esforço é bem menor, mas o resultado, nossa, o resultado pode ser gigante. Agora vem a parte mais legal. Essa teoria não é só uma ideia no ar, não. Ela se baseia em fatos, em coisas que já aconteceram. O material que a gente estudou aponta para 4 momentos bem claros nos últimos 55 anos em que esse exato padrão aconteceu aqui no Brasil. Então, esse aqui é o nosso mapa do tesouro, digamos assim. O milagre econômico, a recuperação pós-crise lá nos anos 80, o boom pós-impeachment nos anos 90 e, mais recentemente, o ciclo das commodities. São 4 momentos diferentes, cada um com sua história, mas todos com uma coisa em comum, uma valorização absurda da bolsa. Vamos olhar cada um de perto. Vamos lá, começando pelo primeiro da lista, o famoso milagre econômico brasileiro, que rolou ali entre os anos 60 e 70. E se prepara para o número. A valorização na bolsa nesse período foi de mais de 2.900%. É difícil até de imaginar o que isso significa na prática, né? Mas vamos tentar traduzir isso. Olha só que loucura! Em apenas 6 anos, 50 mil reais teriam virado quase 1,5 milhão. É como pegar o dinheiro de um carro bom e transformar num patrimônio milionário. Isso dá um retorno médio de 4,8% ao mês. Todo mês é algo completamente fora da curva para qualquer investimento normal. Agora, vamos pular para os anos 80. O mundo estava se recuperando da crise do petróleo, o dinheiro gringo começou a voltar a circular e a procurar oportunidades em mercados como o nosso. E o que aconteceu na Bolsa Brasileira? Uma alta de mais de 1.500%. Mas o mais impressionante aqui não foi nem o tamanho da alta, mas a velocidade com que ela veio. Foram só 2 anos e 8 meses, menos de 3 anos para multiplicar um capital por mais de 15 vezes. Isso se traduz num retorno mensal médio de 9,2%. É o maior de todos os ciclos que a gente vai ver. Foi uma arrancada muito rápida e lucrativa para quem estava posicionado. Beleza, próximo ciclo, anos 90. O Brasil tinha acabado de passar por um período político super conturbado, teve impeachment, e aí veio uma fase de abertura da economia, medidas de estabilização, um cenário completamente novo. E o resultado na bolsa? Esse foi, em termos percentuais, o maior de todos os ciclos. Uma alta de mais de 3.400%. É um número realmente espantoso. Vamos voltar para o nosso exemplo? Aqueles 50 mil reais? Aqui, eles teriam virado mais de 1.700.000. O retorno por mês foi bem parecido com o do primeiro ciclo, na casa dos 4,7%. Mas como o ciclo foi um pouco mais longo, o ganho total foi o maior de todos. E aí a gente chega no ciclo mais recente que a fonte aponta, lá no comecinho dos anos 2000. O plano real já estava consolidado e o mundo viveu um boom gigante no preço das matérias-primas. E o Brasil, claro, surfou essa onda com tudo. Na bolsa, o resultado foi uma alta de mais de 2.000%, reforçando aquele padrão de ganhos absurdos em momentos de crescimento forte da economia. E aqui, para mostrar como esses ganhos podem ser escaláveis, a fonte dá um outro exemplo. Imagina só, para quem já tinha um patrimônio maior, R$1 milhão, por exemplo, esse dinheiro teria virado mais de 20 milhões em uns 5 anos e meio. E o interessante é notar a consistência, né? O retorno mensal de novo ficou ali na casa dos 4,7%.
Então, quando a gente coloca tudo lado a lado nessa tabela, o padrão fica muito claro. A duração muda um pouco, o retorno total também, mas a existência desses ciclos e a força dos ganhos é muito consistente. São janelas de oportunidade raras, mas que, historicamente, se repetem. E é aqui que a análise fica ainda mais interessante, e até um pouco provocativa. Porque com base em todo esse histórico, o material que a gente estudou levanta uma possibilidade, a de que os sinais para um quinto ciclo poderiam estar aparecendo. A análise aponta para essa virada no cenário econômico. A saída de uma crise, lá no final de 2015, com inflação e juros nas alturas, para um período de recuperação com inflação e juros bem mais baixos. Esse ambiente de juros e inflação caindo, historicamente, foi o que preparou o terreno para os outros grandes ciclos. É como se fosse o aquecimento, sabe? Ok, mas além de olhar para o mercado, qual é a lição prática disso tudo? O que isso muda nas decisões de cada um? E aqui está o ponto principal, o pulo do gato. Segundo a fonte, quando a economia melhora, a maioria das pessoas tende a fazer o quê? Gastar mais. Trocar de carro, viajar, consumir. Já uma minoria enxerga esse mesmo momento de prosperidade como a hora de adquirir ativos, de investir, de construir um patrimônio sólido. É essa diferença de mentalidade que, no fim das contas, define quem surfa a onda e quem só fica olhando da areia. E a gente termina com essa reflexão. A análise mostra um padrão histórico bem claro, um padrão de criação de riqueza. Então a grande questão que fica não é se esses ciclos existem ou não. A história mostra que sim. A verdadeira pergunta é: o que é preciso em termos de conhecimento, de preparo, de mentalidade para estar pronto quando esse vento forte começar a soprar de novo?